Estão aqui a perguntar, Nilton, então, mas o Dia Mundial da Rádio não é com o agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco? Então, claro que é, então havia de ser com quem? Com que? Havia de ser com que agrupamento de escolas? Vocês realmente, é cada pergunta, claro que é, como é óbvio. Calem só, miúdos, pá, esta malta, aqui Fortnite. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à reunião de celebração do Dia Mundial da Rádio pelo Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco. A rádio, desde a sua invenção no século XIX, por Guglielmo Marconi, usando as descobertas de Nikola Tesla, é até aos dias de hoje um meio de comunicação social, universal e de fácil acesso. As emissões de rádio chegam a todos os locais e a todas as pessoas, bastando possuirmos um simples receptor, tornando-as num meio de comunicação de excelência. Hoje, para assinalarmos este dia, temos como convidado Arcindo Guimarães, diretor da Fama Rádio, cuja voz muitos de nós reconhecemos de documentários, programas televisivos, spots publicitários e voz de inúmeros eventos. Para além da locução radiofónica, é um dos precursores da voz off em Portugal, através da sua empresa Voz On. Arcindo, a seu ver, qual é a importância da rádio enquanto meio de comunicação? Continua a rádio a ser importante, reinventando-se e adaptando-se com as novas tecnologias, mantendo-se atual e importante para a população? Olá, Pedro. Muito boa tarde. Muito obrigado antes de mais, e os meus parabéns ao Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco. Antes de mais, é um agrupamento que eu já conheço há longos anos, porque é um agrupamento que está ou esteve sempre ligado à rádio, através da rádio em que trabalhava, aqui em Famalicão, através do programa Escola na Rádio. Portanto, foi também um agrupamento que esteve ligado à nossa empresa que muita coisa já fez pela rádio. E, salvo erro, já surgiram também daí da escola, do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco, algumas vozes que ainda hoje ouvimos na rádio. Não só da Camilo Castelo Branco, como outras escolas também ligadas aqui ao Concelho de Vila Nova de Famalicão, de onde falamos. E esta iniciativa que vocês estão hoje a realizar é muito importante porque parte da juventude. A rádio hoje em dia, erradamente, é associada ou está associada a ser menos ligado aos jovens, ou os jovens ouvem menos rádio. É uma ideia errada, completamente errada, digo, porque a juventude está ligada às rádios e isso, por exemplo, refletiu-se na questão, por exemplo, no confinamento que teve lugar em março do ano passado. No primeiro confinamento que fizemos, houve um aumento exponencial de ouvintes de rádio no online e, curiosamente, os estudos indicam claramente que a grande fatia se refere aos jovens que, como todos sabemos, são, se calhar, os primeiros a sofrer com o confinamento que nós vivemos, não é? Porque parte da sua juventude é que está a ser condicionada e muitos deles descobrem agora a rádio como um meio de companhia e com uma importância total. Ainda relativamente à importância da rádio, a rádio sempre teve, sempre se conseguiu adaptar desde o início, basicamente, desde quando começou a televisão, toda a gente dizia que a televisão ia, ao fim e ao cabo, tirar a importância que a rádio tinha. Isso não aconteceu. Depois veio a televisão musical, em que há aquele célebre slogan "The Video Killed the Radio Star", dos anos 80, em que o vídeo iria fazer com que a estrela de rádio desaparecesse ou deixasse de brilhar. Isso também não aconteceu. Veio agora o advento da internet, das redes sociais, e a rádio sempre a adaptar-se. É o meio que mais se tem adaptado ao longo dos tempos. Muito bem, eu aproveito para dizer que devem deixar as vossas questões, os vossos comentários aqui no nosso live, para depois possamos fazer as questões ao nosso convidado. Muito obrigado, Arcindo. Força, Pedro. A todos aí no agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco em Vila Nova de Famalicão, muito obrigado pelo convite. Obrigado, antes de mais,
por estarem a celebrar este Dia Mundial da Rádio, um meio tão especial para mim e, como eu sei, também para vocês. É tão bom saber que o futuro da rádio está garantido também graças a vocês. Um grande beijinho e viva a rádio, viva o agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco em Vila Nova. Boa tarde. Como vê o interesse dos jovens relativamente à rádio, sendo que este é um meio de comunicação que remonta à década de 40? Muito bem. Beatriz, muito obrigado pela tua pergunta. O interesse dos jovens, já o tivemos em parte a oportunidade de falar. A rádio tem vindo sempre a rejuvenescer ao longo do tempo. Arranja sempre formas de inovar e ao fim e ao cabo, conseguir ancorar todas as plataformas novas que aparecem ao longo dos tempos. E essas plataformas, os jovens têm uma apetência muito grande por tudo que é novo, plataformas que vão surgindo. E a rádio, ao associar-se a essas plataformas novas, está também, de alguma forma, intrinsecamente a associar-se à juventude. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando há momentos falava, por exemplo, da questão da juventude, do aumento exponencial que temos tido de jovens ligados à rádio, os últimos estudos, por exemplo, indicavam que grande parte da fatia de ouvintes que nos ouvem no online, porque a rádio é ouvida para além do FM, que vocês sabem, no rádio, que sintonizam no autorrádio, no rádio aí em casa, é também ouvida no online, tem uma emissão de streaming online. E essa emissão, de acordo com os estudos que são efetuados, por exemplo, do portal, por exemplo, o maior portal de rádios de língua portuguesa, intitulado Rádiosnet, indica que, por exemplo, para o Distrito do Porto, as rádios mais ouvidas, ou a rádio mais ouvida, é uma rádio justamente dedicada aos mais jovens. O mesmo também vinha acontecendo, em parte, também aqui no Distrito de Braga. Por exemplo, temos 2 rádios nacionais que são orientadas somente para um target entre os 15 e os 25 anos. E isso é juventude, a rádio mantém-se jovem. Obviamente que as rádios não podem ser todas iguais. Há rádios dedicadas aos mais jovens, aos menos jovens, meia idade, enfim. Há rádios para todos os gostos, não só faixas etárias, mas também dedicadas também a gostos diferentes. Olá a todos, eu sou o Vasco Palmeirim e fico muito feliz por saber que o agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco se associa ao Dia Mundial da Rádio. A rádio é muito importante para mim e fico mesmo com o coração cheio por saber que jovens continuam a interessar-se pela rádio. A rádio já foi dada como acabada ou como ultrapassada tantas vezes e a verdade é que isso nunca acontece nem nunca vai acontecer. Porque a rádio tem uma magia especial, a rádio tem pessoas lá dentro, a rádio tem música, a rádio tem notícias, a rádio tem calor, a rádio tem emoção, a rádio tem tanta coisa e faz-nos tanta companhia que é muito importante que este Dia Mundial da Rádio se continue a assinalar e ainda bem que o agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco também se associa a este Dia Mundial da Rádio. Eu sou o Vasco Palmeirim, fico muito feliz de... Por esta altura, em que obedecemos ao confinamento e à distância, que procedimentos na obtenção de notícias e na rádio em si tiveram que ser alteradas e que impacto é que estas tiveram na empresa? Lá está, a rádio sempre a adaptar-se e a responder às mais difíceis exigências dos tempos. Quando disseram em março do ano passado, meus amigos, têm que ir todos para casa, têm que fazer teletrabalho, a primeira pergunta que nós fizemos, e como é que nós vamos fazer rádio? E não foi preciso pensar muito. Assistimos aos locutores a irem para casa, levarem um equipamento mínimo para realizarem uma emissão a partir de casa e tivemos o quê? A rádio feita a partir de casa, dos locutores, dos animadores, dos jornalistas. Tivemos os jornalistas a fazer notícias, a trabalhar, a fazer noticiários, a fazer programas. Vocês viam, por exemplo, e ao mesmo tempo a aproveitarem-se do facto de estarem cada um em sua casa para
divulgarem amplamente, substancialmente, a rádio como meio de comunicação. Quem é que nós víamos, por exemplo, em março, abril, maio, qual foi o meio que mais se destacou nas plataformas de Facebook, do Instagram? Foi justamente a rádio, com os seus programas de manhã a aparecerem, programas de entretenimento, mesas de redondas, de informação, debateram-se grandes temas da atualidade, tudo tendo a rádio como plataforma. E foi aquilo que mudou, foi a adaptação contínua sempre da rádio à situação do momento atual. Boa tarde a todos, eu sou o Ricardo Ribeiro, jornalista da Sport TV. Estou a gravar-vos este vídeo no Dia Mundial da Rádio, em direto dos estúdios do Porto da Sport TV. Estarão, por certo, a perguntar, mas o que é que a televisão tem a ver com a rádio e com este Dia Mundial da Rádio? Pois, no meu caso, tem tudo a ver. E também em muitos outros casos, em que muitos dos jornalistas começaram, antes de chegar à televisão, pela nossa querida e amada rádio. A rádio é, para mim, a base de tudo, foi para mim um instrumento de aprendizagem e uma escola muito grande que me permitiu depois subir a outros patamares. Queria desejar-vos bons estudos, acima de tudo que se empenhem em fazer aquilo que tanto gostam e mais dia, menos dia, provavelmente lá chegarão. Se não for à rádio nem à televisão, é certamente ao local onde se propuserem chegar. Sonhem, nunca. Em termos gerais, a população mais jovem não revela grande interesse na rádio. De que modo poderá a rádio captar mais a atenção destes jovens? É justamente o contrário do que neste momento, pelo menos dos dados que nós temos acesso, é justamente o contrário. Portanto, nota-se que os jovens estão ligados à rádio. Volto a referir, por exemplo, temos 2 rádios nacionais que são formatadas só mesmo para pessoas ou para jovens dos 15 aos 25 anos. Se os jovens não ouvissem rádio, certo era que não teríamos essas rádios no ar. E elas existem. É muito fácil quantificar quantas pessoas estão a ouvir a rádio em preciso momento, que pessoas é que são essas, onde é que nos estão a ouvir, que idade é que têm. Pelos ouvintes que nós temos, que a rádio tem, é muito fácil também chegarmos à conclusão que a maioria que ouve online é jovem. A rádio é um dos meios, ou é o meio de comunicação social mais antigo dos meios falados, não é? E do audiovisual. A rádio é o mais antigo, obviamente, mas é o que mais tem adaptado, logo é o que mais tem rejuvenescido. E independentemente de agora existir muitas plataformas, como plataformas de streaming, de música, como o Spotify e por aí adiante, a rádio tem o fator humano deste lado, que qualquer jovem, a determinada altura da sua vida, se vai sentir ligado. A companhia, a rádio como meio também de companhia, destaca-se notoriamente. E os jovens, a determinada altura, quando começarem a ouvir rádio, quando começam a ouvir rádio, depois facilmente mantêm esse hábito e mantêm-se conectados pela rádio durante muitos anos. E depois isso vai até ao fim, pela vida fora. Eu sou o João Porto, da RFM, e quero dar-te os meus sinceros parabéns pelo teu aniversário, que apesar dos condicionalismos deves aproveitar o melhor possível. Aliás, pensa que a pandemia te permite teres um aniversário diferente de tudo o que podias imaginar, é ou não é? Olha, e dou-te também os parabéns pela mensagem tão simpática, concisa e muito clara que me enviaste, tal qual, aliás, deve ser um bom comunicador, claro e conciso. E eu já estou a alongar-me. Mas quero também, sobretudo, dizer que é uma honra ter a oportunidade de dirigir também esta mensagem ao Clube Europeu do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, nesta data tão importante para todos os profissionais da rádio e para todos os ouvintes, o Dia Mundial da Rádio. Um beijinho, Beatriz, e continua empreendedora.
Há muito, muito pouco tempo, a informação chegava quase a horas marcadas. As pessoas podiam passar grande parte dos seus dias sem receber notícias. Entretanto, descobrimos outro planeta, habitável, com uma atmosfera feita de informação. E mudamos para aqui. Mas no meio de tantas novidades e partilhas, escondem-se notícias falsas. Notícias que crescem ao lado de verdades, alimentam-se delas para se disfarçarem melhor. E com o tempo, a verdade começa a morrer. As fake news trazem o caos, a ignorância e o ódio. As notícias são falsas, mas o ódio que geram é verdadeiro. É um ódio que se vai manifestar em ameaças, agressões, discriminação, violência física e psicológica. Um ódio feroz que persegue pessoas ou grupos pelas suas características ou diferenças. Etnia, religião, sexo, orientação sexual ou deficiência. Chama-se discurso de ódio. E já reparaste como o ódio precisa de mentira para crescer? Acredita! As notícias falsas alimentam o discurso de ódio e provocam muito sofrimento. Mentiras, deturpações, exageros, boatos já fizeram muitas vítimas. E como podemos reconhecer o discurso de ódio? A boa notícia, que esta é verdadeira, é que não precisas de ter um laboratório científico em casa, nem de recolher amostras e enviar para o CSI. Basta estares atento e fazer algumas perguntas. Ao veres uma notícia, questiona-te: qual é a intenção? Pretende ridicularizar, discriminar, ofender, ameaçar? A mensagem é clara ou implícita? Quem são as vítimas? Há fake news que não têm cura. Por isso, tens de te proteger. Já ouviste falar de nexo seguro? Nexo, relação lógica entre factos e ideias. Sim, tens de procurar a relação entre os factos e as ideias apresentadas nas notícias. Tem de fazer sentido. E cabe-te a ti nunca facilitar. Tens de ser exigente. Só aceitas um nexo seguro. Por isso, vais ter de continuar a fazer perguntas. Quais são os argumentos utilizados? Assentam em factos ou apelam a emoções, crenças tradicionais, resultados prováveis? Quais as provas apresentadas? São feitas generalizações sobre indivíduos ou grupos? Existem outras perspectivas possíveis? Há uma coisa que tens de saber. Se pesquisares informação, a maioria das fake news vai resistir tanto como uma pastilha elástica a tapar um furo de um pneu, ou um guardanapo de papel a proteger-te da chuva, ou ainda como uma baliza aberta a um remate de Ronaldo. Vamos fazer uma experiência. Coloca a notícia sobre a qual tens algumas dúvidas num recipiente mental. Mistura com muita informação de várias fontes e observa. As fake news dissolvem-se em poucos segundos com muita e boa informação. Pesquisar e aprofundar as notícias é o teste do algodão às fake news. Por isso, deves sempre procurar outras fontes de informação. Pesquisar em diferentes motores de busca, usar sites de fact-checking, verificar a origem das imagens e fotografias. Quando identificamos uma fake news, não podemos virar as nossas costas e seguir a nossa vida como se nada fosse, porque já sabes que elas podem provocar muitas vítimas. Imagina que durante um passeio reparas que há um pequeno incêndio a deflagrar numa floresta, pouco maior do que uma fogueira. O que farias? Vais embora a pensar, pode ser que chova? Ou de certeza que alguém já chamou os bombeiros? Seguramente que não. Ligarias de imediato para as autoridades, porque em pouco tempo aquele pequeno fogo poderá transformar-se num grande incêndio. Com as fake news também não podes ficar indiferente e ignorar. Deves denunciar o conteúdo usando os mecanismos disponíveis. Não partilhar sem primeiro analisar o conteúdo. Criar um conteúdo alternativo, positivo. Aqueles que criam fake news precisam de ti para espalhar o seu ódio. Usam quem utiliza a internet para ajudar a disseminar mentiras e ódios, mesmo que de forma inconsciente. Sem os teus cliques, a tua voz, as tuas partilhas, as fake news ficam rapidamente offline. Mantém-te alerta. Não deixes que façam de ti o mensageiro do ódio dos outros. Procura factos. Denuncia. Promove os direitos humanos online. Porque tu podes fazer a diferença. Olá, Arcindo. Olá, A minha questão era sobre como é feita a seleção de informação, de forma a que esta seja objetiva e imparcial, e de que forma é que na rádio combatem as ditas fake news e informação sensacionalista que ocorrem muito facilmente na atualidade.
Muito bem. Visto o vídeo que passou agora, traz uma mensagem muito importante, uma mensagem que vem do Instituto Português de Juventude e Desporto e que relata isso mesmo. É preciso saber identificar o que é uma fake news. Qual é o objetivo da notícia? A notícia representa as partes envolvidas, não é? Primeiro, saber identificar a fake news. Obviamente que na rádio, como na televisão, como nos jornais, existem, a rádio é composta por jornalistas e o código deontológico do jornalista, que é dos jornalistas, a ética, existem regras próprias para identificar o que é uma notícia e o que não é uma notícia. Portanto, a rádio não é à toa que é considerado o meio de comunicação mais seletivo em termos de notícias. E o que é isto? Por exemplo, num jornal impresso, Carolina, tu encontras muitas, centenas de notícias, não é? Num jornal diário, dezenas, centenas de notícias. Por exemplo, na internet, nas páginas, também vais encontrar milhares de notícias só num dia, publicadas só num dia. E na rádio, será que tens centenas de notícias nos noticiários? Milhares? Não, pois não. Porquê? Porque a rádio é exatamente o meio de informação mais seletivo. Costuma-se dizer que se deu na rádio é porque é verdade. E há essa relação, as pessoas, existe essa relação. Mesmo em tempos, há uns 2, 3 anos, fez um estudo em Nova Iorque que ditava muito claramente que as pessoas reconheciam a rádio como um meio mais credível na veiculação das notícias. E já se falava na altura das fake news, do problema causado pelas redes sociais. Porque, como sabem, grande parte das notícias que passam nas redes sociais, grande parte delas, ou uma boa parte delas, não é verdadeira, porque qualquer pessoa com boas ou más intenções pode publicar uma informação numa rede social, no Facebook, no Instagram, por aí adiante. A rádio tem faz esse processo de filtragem. E a rádio, a televisão, obviamente. Mas a rádio muito mais, porque a rádio, voltamos ao início da minha resposta, não publica centenas de notícias por dia, nem milhares. Se calhar publica ali umas dezenas, que são realmente aquelas que nos interessam, que nos dizem mais respeito. E depois aquilo também se vai diluindo pela rádio, sendo a rádio, se a rádio é regional, se a rádio é nacional, se a rádio é local, se a rádio é comunitária, se a rádio é universitária. Depois as rádios, mediante também o segmento, a sua segmentação a que pertencem, vão veiculando a informação para o público-alvo que pretendem atingir. Obrigada. Obrigado, Carolina. O José Afonso Silva, penso que é para eu responder, não é? Portanto, o José Afonso Silva pergunta que aprendizagens obtidas durante a época de confinamento poderão ficar na rádio a partir de agora. Boa pergunta. Que aprendizagens obtidas durante a época de confinamento poderão ficar na rádio a partir de agora? Por exemplo, a rádio pode ser feita de qualquer parte. Nós já sabíamos isso. Mas agora ainda mais, por exemplo, nós podemos fazer rádio a partir de casa. Eu, inclusive, já melhorei aqui um bocadinho o estúdio, aqui, que eu já tinha um estúdio em minha casa, melhorei um pouco mais para estar sempre ligado à minha rádio. Boa tarde. Pode explicar a alteração do nome Rádio Digital para Fama Rádio? Muito bem. Ora bom, para inteirarmos quem nos está a seguir para contextualizar essa sua pergunta, portanto, dizer que o grupo Editave Multimédia é uma empresa a quem pertence o alvará de rádio, um dos alvarás de rádios para o Concelho de Vila Nova de Famalicão. As rádios locais foram legalizadas após um período conturbado no espectro radioelétrico português, depois do surgimento das rádios piratas. Houve ali uma altura em 1989, se não estou em erro, que as rádios tiveram que se legalizar.
em Vila Nova de Famalicão surgiu a licença da Editave Multimédia, a rádio chamava-se Rádio Vila Nova, depois passou para a Rádio Digital e agora, a partir de junho de 2020, em plena pandemia, não é? Lançaram o desafio de construir uma nova rádio. Uma rádio exatamente virada para o futuro. Porque o futuro assim, porque os tempos atuais assim o exigem. Os tempos mudaram completamente. As rádios têm que mudar. Volto à velha questão. As rádios têm que se adaptar. A rádio que me pediram para construir é exatamente, reflete uma mudança no paradigma também das rádios locais. Daí a mudança, estabelecer em primeiro lugar um corte completo com o passado e para apresentarmos uma rádio que em parte tem o nome de Famalicão, não é? Mas também Fama, que é um nome genérico que pode chegar muito longe. O nosso objetivo é que a rádio chegue neste momento ao maior número de pessoas possível. Isso já tem vindo a ser conseguido, de acordo com os últimos estudos, quer da Marktest, quer da Radiosnet, e estamos a conseguir levar a rádio a muito mais gente. Fazendo como? Mantendo a velha escola das rádios locais, a velha escola da rádio, não. Mudando completamente o paradigma. A rádio, neste momento, tem várias emissões. Temos um canal de FM, que é a Fama Rádio, normal, o canal 1. Temos um canal 2, que já só transmite para a internet, que é o Fama Rádio Canal 2. E temos também um projeto agora de rádio visual. A rádio não é só o áudio, é também vídeo. Se forem a famaradio.pt, por exemplo, já ouvem a emissão contínua da Fama Rádio, mas também já vêm os videoclipes a passar ao mesmo tempo das músicas que estão a tocar. Já conseguem ver o spot de publicidade do anunciante que está a anunciar. Vai ter outras situações. E depois temos também, para além de sermos não somos só Fama Rádio, somos também Fama Rádio e Televisão, porque a Fama TV, portanto, é uma empresa, é um órgão de comunicação social também do grupo Editave, e agora nos últimos meses quem nos segue já está a perceber-se que a televisão está a ser cada vez mais rádio e a rádio está a ser cada vez mais televisão, até que vamos encontrar ali no meio e temos ali uma rádio visual, um formato de rádio visual, meio rádio, meio televisão, a trabalhar para várias plataformas. Onde é que estão os conteúdos informativos, os conteúdos de profundidade? Estão justamente na parte televisiva, porque as pessoas querem hoje em dia cada vez mais querem saber do que se passa na sua freguesia, na sua rua, com a sua coletividade, quando quiserem. Portanto, podem assistir ao conteúdo quando e onde quiserem. E é essa possibilidade que agora a rádio está a oferecer. A rádio, como produtora de conteúdos, está a disponibilizar os conteúdos também em formato digital para as pessoas verem quando quiserem. Tudo isso é rádio. Tudo isso é rádio. E a rádio hoje em dia tem diversas emissões, diversas plataformas. E nós temos que usá-las todas para continuarmos cá a oferecer os melhores conteúdos aos nossos ouvintes, que são agora também nossos telespectadores. Enfim, são nossos seguidores, chamem-lhe o que quiser, é o nosso público. E a rádio essa vai ter público, com certeza. Neste formato que estamos a fazer, ainda mais público. Não só de Famalicão, dos concelhos vizinhos, porque nós somos de Famalicão, mas se calhar temos um emprego no Porto, vamos fazer compras a Braga, enfim, nós somos cada vez mais, utilizamos cada vez mais a região para no nosso dia-a-dia, e não temos que ser assim tão bairristas de dizer, não, vamos fazer uma rádio só para Famalicão, ou só para a freguesia de Antas, ou da Bade de Vermoim. Não, vamos levar Famalicão o mais longe possível. É esse o nosso objetivo com a Fama Rádio. E de uma forma muito profissional e às vezes um bocadinho fora da caixa. Nós não temos que ser aquele típico apresentador
de rádio, que está ali por trás do microfone e tal, a falar muito, muito direitinho, muito certinho. Não, nós temos que comunicar naturalmente para que as pessoas também se sintam identificadas com o que ouvem. Não sei se respondi à pergunta, Carla. Alonguei-me muito, se calhar. Seguem-se agora então mais duas questões, suponho. Muito obrigada. A Alexandra Madail diz como vê o futuro da rádio no futuro. Liguem a Fama Rádio, famaradio.pt, ou então 105.0 e 96.4 aqui em Famalicão, Guimarães, Braga, Santo Tirso, aqui à volta. E já podem ouvir um bocadinho da rádio no futuro. As rádios vão passar muito por aquilo que já estamos a fazer, quer no FM, quer nas redes sociais, quer na internet. Tentem acompanhar o nosso projeto também um pouco, quer no online, quer no FM, e de alguma forma já conseguirão ter uma percepção do que é o nosso entendimento de rádio para o futuro, virada para o futuro. O Simão Costa pergunta qual tem sido a evolução nas audiências da Fama Rádio, sobretudo com o confinamento mais apertado nestas últimas semanas, meses. Simão, é uma questão que, como deve compreender, é muito difícil termos uma percepção em relação ao FM. Se está muita gente a ouvir, se não está, pronto. Isso é no dia a dia, quando a gente sai de casa, passa pelas lojas, e neste momento realmente é muito complicado termos essa percepção, ou termos essa percepção mais apurada dos nossos ouvintes do FM. É natural que haja um decréscimo, eu acredito que haja um decréscimo de ouvintes no FM. O que temos sentido é que há um aumento de ouvintes no online, como já referi aqui. Portanto, sinto que as pessoas, mesmo no trabalho, no escritório, continuam a ouvir a rádio, e também há um acréscimo de ouvintes que nos ouvem em casa. Estando confinadas, têm sempre o rádio como companhia. E agora, muito mais, Simão. Eu acredito que as pessoas, estando em casa, muitas vezes padecem de uma situação que se chama solidão. Temos que dizer as palavras tal e qual como elas são. A rádio é uma companhia, e não há companhia melhor do que a rádio. Quem começa a ouvir rádio e começa a encarar como uma real companhia, depois dificilmente deixa de ouvir rádio. Isso acontece muito com a juventude a determinada altura da sua vida. Tantas caras bonitas. Os avanços na tecnologia concederam às pessoas diferentes modos de aceder a uma quantidade cada vez maior de informação. No entanto, a rádio ainda desempenha um papel vital no mundo de hoje. Rádio é mais do que apenas locutores, notícias e músicas. Rádio é companheirismo e emoção, ligação ao ouvinte. As transmissões de rádio fornecem informações em tempo real e podem fornecer as atualizações mais recentes aos ouvintes. A rádio tem a capacidade de alcançar além fronteiras e pode tornar-se uma fonte valiosa de informações onde notícias fiáveis são escassas. A rádio prova o seu valor em momentos de emergência, como quando o acesso ao telemóvel ou à rede não são possíveis, como resultado de uma sobrecarga ou as linhas telefónicas são cortadas. Mesmo quando não há eletricidade, a maioria dos aparelhos de rádio podem funcionar ainda a pilhas ou podem ser acionados manualmente. A rádio não é importante apenas para a recepção de anúncios urgentes e comunicações de desastres. Em pequenas comunidades, e não tão pequenas assim, fornece um meio de mensagens regulares da comunidade e atividades como desportos locais, eventos especiais, publicidade, empresas locais, entre outros. Mais importante, a rádio é fácil de usar, é ao vivo e é humana. Durante mais de 80 anos, a rádio sobreviveu e prosperou por ser um meio de comunicação social fácil de usar. Acorde de manhã, tome banho, entre no carro e ligue o rádio. Mas antes de chegar o dia de amanhã, olhemos à nossa volta, valorizemos quem trabalha e enviemos uma mensagem, façamos um telefonema dizendo obrigado a Arcindo Guimarães pela contribuição magnífica que tem feito através deste meio de comunicação de excelência. Obrigado a Filipe Fragoso, em que a Rádio Educação valioso pelo empenho, pela novidade e pelo constante apoio. Parabéns, Beatriz, embaixadora do Clube Europeu, fizeste um excelente trabalho. Obrigado a todos os embaixadores e ao SCCB. Feliz Dia Mundial da Rádio. Um bem-aja. Obrigado. Obrigado, Carla. Obrigado a todos.
Feliz dia da rádio. Feliz dia da rádio. Obrigado. Feliz dia da rádio. Dia da rádio.